Eu vou colocar para vocês aqui, antes da gente fazer um gráfico, eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou escrever agora, tá? É essencial que essa parte da teoria você esteja muito bem esclarecido, que você entenda perfeitamente o que está acontecendo aqui, tá? Vamos relembrar então. O meu y igual a um k vezes a elevado a x mais c, digamos que era a lei geral da minha função exponencial, não é isso? O k é uma constante, o c é uma constante, o a é a minha base, ela pode variar de 0 a 1, não é verdade? Ou ser maior do que 1. Se a base estiver de 0 a 1, a função é decrescente. Se o a base for maior do que 1, é uma função crescente. Não tem função exponencial com base negativa, nós já falamos sobre isso. Então, essa aqui é a lei da minha função exponencial. Quando eu peguei o termo geral de uma progressão geométrica, nós chegamos à conclusão que o AN é igual a o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Não era isso? E ainda vimos aqui nessa aula de hoje que o montante para juros compostos é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Olha que interessante, e é isso que tem que ficar para você. Aqui, meu y, variável dependente. O meu y depende de quem? Do x. O x é independente, está no expoente. O y depende desse x que está no expoente. Quem é dependente aqui? É o meu termo geral. Eu posso encontrar qualquer termo, mas ele depende de quem? Da ordem, da quantidade de termos, do meu n. Quem é independente aqui? É o n. Quem é independente aqui? X. O n está onde, galera? No expoente. Vocês estão vendo que esse Q, o que eu estou marcando de azul aqui, ó, o Q é uma constante, é a minha base. O meu A é uma constante, é a minha base. Tá vendo? Quem está multiplicando a base aqui? O K. Quem está multiplicando a base aqui? O A1. E o meu expoente está onde? Minha variável, perdão, já dei a resposta, né? A minha variável independente está onde? No expoente. A minha variável independente está onde? No expoente. Ah, Paulo, mas aqui embaixo não tem a constante C. Não tem problema, é como se ela fosse zero. A constante C é zero. Vê se essa formatação não está diretamente ligada ao comportamento de uma função exponencial. Variável independente no expoente, eu tenho uma constante multiplicativa aqui, tenho uma constante C, e o meu termo geral depende desse N, da mesma forma que o Y depende do X. Olha que interessante. Olha para debaixo então. Quem é a minha variável independente? Quem está de vermelhinho é o T. Quem está fazendo o papel da base, gente, é esse 1 mais I. A taxa ela é conhecida, 2%, 3%, 0,5%, 0,1%, não importa se é ao mês, ao dia, ao ano, ok? Quem está fazendo o papel do K da mesma forma que está fazendo o papel do A1? É o meu C, está aqui do lado. Quanto que vale a constante C nesse caso também? C aqui também vale zero. A minha fórmula de montante para juros compostos não tem um comportamento semelhante ao do termo de uma progressão geométrica, que não tem o mesmo comportamento de uma função exponencial? Gente, eu estou simplesmente trabalhando a mesma ideia em pontos de vistas diferentes, tá? Esse vídeo, essa aula, ela tem várias partes e que são fundamentais. E esse conteúdo ele é um conteúdo pesado. Mas não é tão difícil de você entender. Se você consegue entender, e aí eu vou mostrar isso até agora graficamente para você, tá? Graficamente falando, para que você visualize isso, tá? Eu vou chamar aqui, ó, de primeiro, só para identificar os gráficos, tá? Segundo e terceiro. Essa correlação entre os assuntos, eu vou te dar os gráficos aqui para você entender como que isso funciona. É muito importante que você entenda isso que a gente está discutindo agora, porque no Enem,
vou ser bem honesto. Talvez você vai identificar o assunto como uma questão de PA, ou perdão, uma questão de PG, ou talvez vai estar na parte de matemática financeira, juros compostos, ou às vezes vai ser um problema de função exponencial. Mas talvez a ideia disso nem esteja na prova de matemática. Talvez esteja na prova de química, de biologia, dentro das áreas que nós já conversamos aqui. Química, biologia, física. Mas qualquer coisa que você veja o comportamento variável independente no expoente, onde o y vai depender do x nessa, e aí eu estou falando do y ou x como x variável independente e o y dependente. Se o comportamento for semelhante a isso que a gente está discutindo, nós estamos falando de comportamento de função exponencial. Não importa se seja PG, não importa se seja matemática financeira com juros compostos, se seja tempo de meia-vida, se seja lei de resfriamento de Newton, não importa isso. Tá? Se tiver esse comportamento, é função exponencial. E aqui, gente, eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou construir o gráfico admitindo aqui que o A, o Q e o I são valores maiores do que 1. Tá? Valores maiores do que 1. Essa taxa aqui vai ser maior do que 1, o Q vai ser maior do que 1, o A vai ser maior do que 1, só para você entender o comportamento gráfico. Mas você poderia usar a mesma ideia se o A estivesse entre 0 e 1, se o Q estivesse entre 0 e 1 e se o I estivesse entre 0 e 1. Tá bom? Por quê? Porque eu vou fazer o comportamento aqui como se essas funções fossem todas, esse comportamento fosse crescente, esse fosse crescente, esse fosse crescente, tá bom? Então, diante dessa realidade, o primeiro gráfico seria assim, ó. Só para você ter uma ideia. A gente já viu, né? X e Y. Essa função, ela tem um comportamento, e eu vou pegar, gente, só a partir também, para poder alinhar as três ideias, para poder fazer sentido na sua cabeça, eu vou pegar todo mundo aqui a partir do x0, tá? Não vou pegar x negativo não, tá? Então, a partir daqui, a minha função exponencial seria uma função crescente assim, não seria? Ok? Deixa eu melhorar um pouquinho essa parte aqui. Aqui, ó. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tá difícil fazer uma curva, hein? Mas uma hora eu acerto. Então assim, ó. Melhorou, tá bom? Então essa é a função aqui do primeiro caso. É a minha y. E aqui vamos supor que eu tenho uma assíntota. Aqui eu tenho y igual a c igual a assíntota, como a gente já viu. Então essa aqui é a função y igual a um k, que multiplica com a elevado a x mais um c, tá bom? Então esse seria o comportamento da primeira. Eu estou admitindo aqui, gente, que a base é maior do que quanto? De que 1, tá? E aqui, se eu fosse fazer o gráfico desse segundo caso, aqui eu tenho que só tomar um cuidado. Da mesma forma que na progressão aritmética, eu tenho que tomar o mesmo cuidado aqui, porque é o seguinte. Aqui eu tenho, não é x e y, né? Aqui eu vou ter o n e o an. Então, quando o n for 1, quando ele for 2, quando ele for 3, vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, tá? Então, para o n igual a 1, eu vou ter o primeiro termo. Para o n igual a 2, eu vou ter o segundo termo. Para o n igual a 3, esse texto está muito afastadinho aqui. Vou fazer só até o 3. Vocês estão percebendo? Na medida... Aqui é o N. Tá? Então, eu poderia ligar esses pontos em curva aqui? Não poderia. Sabe por que eu não posso ligar esses pontos? Porque esses pontos é o seguinte, gente. Como que funciona isso aqui? Entre o primeiro e o segundo termo, eu não tenho nenhum termo aqui da minha progressão geométrica. Então, se eu ligo esses pontos aqui em forma de curva, é como se eu estivesse admitindo que entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, e o terceiro e o quarto, eu tivesse aqui termos entre os termos sucessivos. Mas eu sei que entre o primeiro e o segundo termo não tem ninguém, então eu não posso ligar aqui. Do segundo para o terceiro eu não posso ligar. Então, eu vou fazer de caneta vermelhinha, para você entender, ó.
o meu comportamento seria esse aqui, ó. Tá certo? Então eu teria um conjunto de pontos isolados, mas que se no final das contas eu pudesse interligá-los, ele teria um comportamento semelhante à função de cima. Então isso aqui seria um gráfico de uma função crescente, de uma PG crescente, cuja razão é maior do que 1. Tá? Pontos isolados. Tá? E o último gráfico eu vou fazendo aqui embaixo, que seria de juros compostos. E aí eu teria o montante e eu teria o tempo. Tá vendo? O meu termo depende da quantidade de termos. O meu y depende da variável independente x. Mas o meu montante depende de quem? Do tempo, né? De investimento, de aplicação e assim vai. Então, ó, vamos supor, naquele exemplo lá inicial que nós tínhamos, né? Nós passamos, vamos supor que seja 1 mês, 2 meses, o tempo aqui está em mês, e aí a taxa também está ao mês, e aqui o montante depende desse tempo. Então, ao final do primeiro mês, ao final do segundo mês, ao final do terceiro mês, eu vou começar a contar a partir daqui. Tá? Porque inicialmente eu tinha quanto? Sei lá, 100 reais. Eu tenho capital, né? Eu vou colocar aqui, ó, 100 reais. Vou pegar aquele exemplo que nós tínhamos lá. Depois foi para 102, depois para 104.4, 106. Vou fazer os pontinhos aqui, ó. Então aqui eu tenho ponto, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Eu comecei do 100. Eu tinha um valor de 100 reais no meu tempo inicial. Depois eu fui, depois de um mês, para 102. Depois do segundo mês, perdão. No segundo mês eu fui para 104.4. Depois no terceiro mês eu fui para 106,21. Mas esse gráfico eu posso ligar, tá? Esse foi o conhecimento, esse foi o meu montante. Aqui, né? Terminei de ligar os gráficos, os pontos, na verdade, né? Então, desse jeito aqui, por que eu posso interligar esses pontos? Porque o tempo não para, né? Então, a taxa aqui, enquanto eu estou indo caminhando do instante inicial da minha aplicação, do meu empréstimo, até o final concluir o primeiro mês, até concluir o segundo mês, até concluir o terceiro mês, você está vendo que o tempo não tem interrupção. Então, o crescimento da minha dívida, né, ou a rentabilidade da minha aplicação, ela cresce exatamente no comportamento, no formato de quem? De uma função exponencial. Ok? Então, diante disso aqui, o que eu consigo perceber? Tanto o comportamento da progressão geométrica, tanto o comportamento da minha forma o meu comportamento de juros compostos está diretamente associado ao comportamento de uma função exponencial, tá? Só para ficar claro para vocês, volto a repetir. Aqui eu estou admitindo que a minha base, né, a minha base aqui, a minha taxa aqui é maior do que 1, então a minha base é maior do que 1. Eu estou admitindo que essa base aqui é maior do que 1, eu estou admitindo que esse Q aqui é maior do que 1 e que a minha base aqui de cada um dos modelos, a base é maior do que 1 para você ter um comportamento de crescimento, tá? Gente, é muito importante a gente entender esses conceitos, tá? É de extrema e essencial importância, porque isso vai fazer uma diferença muito grande quando você pegar uma questão do Enem e quando você for ler essa questão do Enem, fazer a interpretação para poder resolver essa questão, sendo de matemática ou de qualquer outra área que nós já citamos aqui. Tá certo? Espero que isso tenha ficado claro para você. E só a título de exemplo, nós vamos resolver nessa parte final do nosso bate-papo uma questão do Enem. Tá? Uma questão que caiu no Enem 2015. Tá? Uma questão do Enem de 2015. Pena que eu vou ter que apagar aqui, mas eu vou deixar no cantinho aqui, eu vou diminuir o tamanho da letra, eu vou deixar no cantinho as 3 relações que caracterizam a função exponencial,
a progressão geométrica e os juros compostos, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, y igual a um k vezes a elevado a x mais c, essa é exponencial, tá certo? Eu tenho aqui, vou abaixar mais um pouquinho aqui, vou colocar com a letra um pouquinho melhor, pegar com o pincel preto. Então, y igual a um k vezes um a elevado a x mais c. O meu termo geral da PG é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. E o meu montante nos juros compostos é o capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Eu vou deixar isso aqui para a gente não perder isso aqui de mente e os gráficos estão aqui do lado, tá? Para você entender. A questão fala o seguinte, gente, ó. O acréscimo foi a questão 159, se eu não me engano, da prova azul, tá? Mas foi uma questão, quando eu ler essa questão vocês vão lembrar. Quem já fez o Enem em 2015 ou já pegou alguma questão para resolver dessa prova, vocês vão lembrar dessa questão. A questão diz o seguinte: o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Então, para o ano seguinte, aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Essa frase aqui nesse exercício ela é fundamental. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos. Então, todo ano eu vou ter um aumento percentual de 50%. Então, passou um ano, aumenta 50%. Passou mais um ano, 50%. A pergunta é, esse 50% é em cima do valor inicial ou em cima do valor do ano anterior? Lembra disso? Eu calculo aqui, gente, dentro de juros compostos, só para você entender a alma desse exercício, eu calculo os juros em cima do capital inicial ou em cima do valor anterior. Então, essa dica aqui, essa frase nessa questão, me dá a ideia de comportamento de juros compostos, de progressão geométrica, de função exponencial. A taxa sempre vai ser calculada em cima do valor anterior e não em cima do valor inicial. Tá certo? Isso é muito importante. Considere que P seja a quantidade anual de produtos fabricados. Então, essa é uma questão Enem 2015, tá bom? Então, P é a quantidade anual de produtos fabricados. Quantidade anual de produtos fabricados. No ano T de funcionamento de indústria. Então, T aqui é o tempo em ano. É o ano, o tempo em ano. Ok? Estou anotando aqui os dados. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas em função do tempo para T maior ou igual a 1? T maior ou igual a 1. Tá? O meu tempo maior ou igual a 1. Então, a partir do primeiro ano. Eu vou colocar aqui, gente, as alternativas, tá, dessa questão para que você me ajude a pensar em cima do que está colocado aqui no quadro, em cima da nossa discussão, ver se a gente não conseguiria fazer essa questão rapidamente. Então, as alternativas são as seguintes. Alternativa A, o P de T vai ser 0,5 vezes T elevado a menos 1 mais o 8.000. Alternativa B de bola, P de T igual a 50 vezes T elevado a N menos 1 mais o 8.000. O C, o P de T igual a 4.000 vezes T elevado a N menos 1 mais 8.000. Alternativa D de dado, P de T igual a 8.000 vezes 0,5 elevado a T menos 1. E por último, a alternativa E, P de T
igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. Então essas são as alternativas, gente. Está colocada a minha situação problema. A pergunta do exercício, volto a ler. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função do tempo? Se ele está falando que vai ter um crescimento de 50%, crescimento, você concorda comigo que a minha função, o meu comportamento, não pode ser um comportamento gráfico ou um comportamento de uma função decrescente? Se não pode ser uma função decrescente, a base não pode estar entre 0 e 1. Concorda comigo? Eu não posso ter uma base menor do que 1. E aí, se eu olhar as minhas alternativas, bom, eu tenho duas coisas que eu posso observar na minha alternativa. Primeiro, que se eu tenho um aumento de 50% em relação ao valor anterior, em relação ao período anterior, eu estou trabalhando com função exponencial. É a primeira coisa. Nós já enxergamos isso no enunciado. Se é uma função exponencial, eu tenho que procurar, dentro das minhas opções, onde a variável está no meu expoente. Você concorda comigo? Aqui a minha variável não está no expoente, aqui a minha variável não está no expoente, e aqui a minha variável não está no expoente. O t ali está fazendo o papel da base. O menos 1 é o meu expoente. Mas se a função exponencial é aquela função onde a variável está no expoente, então essas três alternativas eu já descarto de cara. E a segunda coisa, ele fala que a produção cresce anualmente 50%. Se cresce, eu estou trabalhando com o modelo de quê? De uma função crescente, comportamento crescente. Não importa se você olha sobre essa ótica ou sobre essa ótica. O importante é que você sabe que o comportamento é exponencial crescente. Logo, a base tem que ser um valor maior do que 1. Ok? Então, na alternativa D, você está vendo que realmente a minha variável, ela está onde? A minha variável está no expoente. Mas olha a minha base. Minha base é 0,5. Se a minha base é 0,5, quer dizer que aquela alternativa D expressa um comportamento de quê? De uma função decrescente. Então só me resta por eliminação essa alternativa E. E tem uma coisa interessante nessa alternativa E, porque a gente pode fazer uma releitura dessa alternativa E. Vê se a alternativa E não pode ser escrita dessa forma. 8.000 vezes 1 mais 0,5 elevado a t menos 1. Olha para cá. Esse 1,5 eu não posso escrever como 1 mais 0,5? Vê se esse comportamento aqui, essa reescrita, vê se ela não se assemelha muito a uma relação de montante dentro de juros compostos. Eu podia pegar esse mesmo exercício e transportá-lo para juros compostos. Ah, eu tenho lá um capital de R$8.000, eu vou ter um investimento absurdo de 50% ao ano nesse capital. Eu quero saber qual que é a fórmula de montante que eu vou ter depois de um período de anos. Eu posso transportar esse exemplo, os mesmos dados, para um problema de juros compostos. E ver se essa relação também não se assemelha muito à segunda relação. O 8.000 está fazendo o papel do A1, o 1,5 está fazendo o papel do Q, e o N menos 1, T menos 1 aqui, ó. O meu N é igual a T, lá é a quantidade de termos, aqui é o quê? O tempo, o período. Vocês conseguem perceber, gente, que essa relação, ela tem exatamente a mesma caracterização, lógico, né? Dependendo do tema que você está trabalhando, você usa elementos diferentes, mas para significar a mesma coisa. Tá certo? Então a gente consegue ver com esse exemplo, com essa questão de 2015, e com tudo que a gente discutiu, que realmente juros compostos, progressão geométrica e função exponencial tem uma relação muito forte. E é importante que você saque, que você entenda isso, porque isso vai fazer diferença não só na prova de matemática, tá, gente? Na prova de química, na prova de biologia, de física, porque se você entende que o que você está tratando tem comportamento a variável está no expoente, se a variável estiver no expoente,
Então eu estou trabalhando com esse modelo de função exponencial e esses temas se correlacionam de uma forma muito forte, tá bom? Então, gente, esse é o nosso bate-papo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado a você a clarear as ideias sobre esses temas, da força, da interligação que eles têm, tá? Se você curtiu e se essa aula foi benéfica para te ajudar aí nos seus estudos, não esquece de dar aquela curtida bacana, tá? E se inscrever no nosso canal, porque em breve a gente vai se encontrar aqui mais uma vez, tá bom? Um beijo do Paulinho, um grande abraço e bons estudos para vocês aí. Até a próxima, pessoal!